E aí, pessoas que cresceram nos anos 80 e acharam que a gente já tá no mundo do Blade Runner, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do Baka caminhando no Japão, um dia chuvoso. Aquele futuro distópico que os caras pensaram lá atrás, onde os Estados Unidos se tornavam uma colônia cultural do Japão, nunca aconteceu. Como a gente sabe, a bolha econômica japonesa estourou no começo dos anos 90, né? E desde então o Japão estagnou. Rola uma história aí de que os Estados Unidos forçou essa bolha estourando. Porque o Japão estava crescendo muito e os Estados Unidos não quer competição, né? Hoje, o medo do Ocidente é a China, né? O Japão quase venceu Ocidente. os Estados Unidos no próprio jogo deles, mas a China hoje vai além. A China propõe um jogo diferente, né? Com outras regras. E nessa treta, o mundo vai aos poucos tomando partido. E ao mesmo tempo em que vai se desenhando aí na geopolítica uma nova ordem mundial, vai se desenhando na ciência uma revolução tecnológica, né? E como a gente já viu no passado, quando a competição pelo domínio do mundo fica mais acirrada, o progresso muitas vezes é colocado acima da ética, né? E o limiar entre o algoritmo e a consciência, que já não é muito claro para a neurociência, pode ser alcançado sem que a gente nem se dê conta. Essa conversa aí tá meio esquisita. Foram justamente em tempos de incerteza que o Cyberpunk surgiu da primeira vez, e é em tempos de incerteza em que ele retorna, né? Como é que tem esse barulho de chuva se ele tá andando debaixo da ponte? O gênero voltou a chamar a atenção nos últimos anos, e o Japão, que ainda é a terceira maior economia do mundo, a principal potência capitalista na Ásia, assim como da primeira vez, vai acabar desempenhando um papel crucial nesse novo Cyberpunk. Será que hoje o Japão vive a distopia que os autores previram lá nos anos 80? Não. Qual vai ser o papel do Japão no Cyberpunk do século XXI? Conceitualmente falando, Pra quem me pergunta, aqui não tem esses becos assim. Em Hong Kong tem. Mas aqui onde eu moro não tem. Por um motivo muito simples, a China tem espaço. Não tem necessidade de ter esses becos. Eu acho que Shanghai talvez tenha. Talvez Beijing, cidades mais antigas, né? Que a urbanização não foi tão planejada. Agora, aqui em Xiamen, Guangzhou. Guangzhou tem uma parte até que tem. Talvez um dia eu possa ir lá. Eu já gravei um vídeo lá, mas já faz muito tempo. E Shenzhen não deve ter, porque é cidade nova, né? Mas Hong Kong com certeza tem. o próprio Mike Pondsmith disse uma vez que São Paulo e o Rio de Janeiro eram as cidades mais cyberpunk que ele já esteve, né? Principalmente por conta da desigualdade, da violência, né? Esse vídeo tá me lembrando do vídeo que acusaram ele de ter feito um roteiro no ChatGPT. Agora, em questão estética, as metrópoles asiáticas se aproximam muito mais do conceito futurista que a gente vê nas obras, né? A gente já falou aqui no canal como isso às vezes reflete até um certo orientalismo, né? Principalmente nas obras cyberpunk mais genéricas, que não se preocupam tanto com o conceito e só com a ambientação, né? Porque aí muitas vezes os caras acabam caindo nesse clichê de retratar o Oriente como se fosse um lugar místico, né? Um lugar misterioso e sombrio, onde o protagonista americano vai se aventurar. Normal, né? O Ridley Scott ele disse uma vez que a principal inspiração dele na hora de criar a ambientação de Los Angeles, né, no primeiro Blade Runner, foi Hong Kong, né? E isso na verdade faz todo sentido, porque a visão nos anos 80 era de que o Japão se tornaria a nação mais poderosa do mundo, né? E por consequência os Estados Unidos passariam ali por um processo de niponificação, né? Ou seja, a Los Angeles futurista do Ridley Scott era fruto de um choque cultural entre o Ocidente e o Oriente. E por coincidência é exatamente isso que Hong Kong é. Hong Kong foi uma colônia britânica, né, até 1997. Hong Kong teve sob domínio colonial britânico, que é como a China chama, né? A China não diz... A China hoje, né, não chama Hong Kong de ex-colônia. E direto ela é tratada como uma cidade onde o Ocidente encontra o Oriente, verdade, né? Hong Kong é um dos melhores modelos que a gente tem para tentar entender como seria esteticamente uma metrópole cyberpunk, né? Uma fusão capitalista, caótica,
entre o berço da civilização ocidental e o berço da civilização oriental, né? A Inglaterra e a China. Não que hoje Tóquio seja muito diferente disso também, né? Até porque, como os Estados Unidos se perpetuaram no século XX, hoje a gente vive num mundo americanizado, né? Então, ao invés de Los Angeles ter ficado um pouco mais parecida com Tóquio, Tóquio é que acabou ficando um pouco mais parecida com Nova York. Agora, o Ridley... Eu não tive no Japão ainda, né? Mas eu acho que a grande diferença de Hong Kong para Tóquio, por exemplo, é que Hong Kong, boa parte de Hong Kong, pelo menos essa parte cyberpunk, etc. Até que a gente vê aquele no Pacific Rim, que eu esqueci o nome do filme em português. É a ilha, é uma ilha. Então tem um espaço muito limitado para crescer. Então a gente não tem todo esse espaço aí na ilha de Hong Kong. Por exemplo, boa parte da ilha é proibido até de andar de bicicleta, porque não tem espaço para as pessoas pedalarem. Ou é carro ou é a pé, ou ônibus, né? Scott disse também que ele tinha imaginado Hong Kong num dia bem ruim, né? Ele provavelmente estava falando da chuva. Em praticamente todas as cenas do Blade Runner que acontecem na rua, né? Tá sempre chovendo. E assim, eu tava conversando com gente lá no Instagram que tava perguntando essa questão de cyberpunk, não sei o quê. Gente, o Bach, ele edita o vídeo para ele ter essa cara de cyberpunk. Se você caminhar na rua no Japão, não tem, a iluminação não é dessa forma, né? Até o som de chuva que ele adiciona, então ele edita para ficar com essa cara aí. E não é um demérito, né? Só estou explicando porque muita gente acredita que o Japão é assim mesmo. Porque vieram me perguntar, pedir para eu mostrar aqui cyberpunk na China e tal. Cara, não é assim. E o engraçado é que nos anos 80 as pautas ambientais ainda não eram tão faladas quanto hoje em dia, né? Mas hoje a gente já sabe que com o aquecimento global e tudo mais... Como assim? Tem aquele filme maravilhoso, Highlander 2, que já falava de aquecimento global. É realmente possível que o futuro seja mais chuvoso mesmo, né? Depende, né? Na época é possível que ele tenha visto na chuva uma forma ali de exaltar a estética neo-noir, né? Que é muito presente nas obras cyberpunk, assim como na névoa, né? Na noite, a confusão da metrópole, os vultos, as silhuetas contra as luzes, né? Cada pessoa ali cuidando da sua própria vida, os rostos cobertos pelos guarda-chuvas. Tudo isso adiciona uma certa mística, né? Uma ambientação de mistério e tudo mais. E além disso, a vida no mundo cyberpunk não é fácil, né? E a chuva constante torna tudo ainda mais complicado. Mas a questão do mundo do Blade Runner também não é a cidade com níveis diferentes, e aí a água que vem de cima não é só água, né? É outras paradas junto. Tem isso também, né? Nem percebe ela ali, de tão acostumado que você já tá. Mas com certeza seria mais fácil caçar androides no seco do que debaixo de chuva. Aqui quando eu vou pra cidade pequena, é muito engraçado que os chineses eles olham pra mim. Lawai. Lawai é a palavra para um dos termos para estrangeiro. E o interessante é que até em algumas obras cyberpunk japonesas, né, que nem no Ghost in the Shell, por exemplo, a cidade de Newport City, né, que é uma cidade fictícia, Hong Kong, mas que na história fica localizada perto de Osaka, aqui no Japão, ela tem também a estética mais inspirada por Hong Kong do que pelas metrópoles japonesas, né? A gente vê em diversos momentos placas escritas em chinês ao invés de japonês, e alguns cenários lembram muito a antiga favela vertical de Kowloon, né, que foi demolida nos anos 90, mas que nos anos 80 era vista como um modelo perfeito do cyberpunk, né? Na verdade chamava Cidade Murada de Kowloon, né? Que ficava justamente em Kowloon, em Hong Kong, que não é na parte da ilha, a parte continental. Kowloon era uma cidade vertical clandestina, construída sem planejamento nenhum dentro de Hong Kong, né? Ela foi a região mais densamente povoada que já existiu na Terra, né? O bagulho era todo dominado pelas tríades, né? A máfia chinesa, e a cidade não seguia nem as legislações de Hong Kong nem da China, né? Na verdade, Kowloon era quase autossuficiente. A cidade murada de Kowloon era uma base militar, mais de 200 e 300 anos atrás, mais ou menos, e foi disputado ali com a Inglaterra, depois com a China, e aí quando teve a tomada de Kowloon, novos territórios, né, pelo Império Britânico, a China ficou com essa parte ali da cidade murada, e aí depois o Império Britânico tomou, e chineses começaram a se mudar para lá, com guerra civil na China, com a queda da República, e depois Partido Comunista chinês tomando controle, mais e mais gente começou a se mudar para lá, e
E foi crescendo para cima, só para cima, porque como era uma base militar, ela era toda murada, né? Então era protegida. Óbvio que hoje já não tem mais os muros, né? Nos anos 50 já não tinha mais os muros. E só foi crescendo para cima. Tem poucos registros de imagens de Kowloon na internet, mas era um ambiente muito escuro, muito úmido, que mesmo quando não estava chovendo você tinha que andar de guarda-chuva aberto por causa das goteiras, né, dos canos que tinha no teto dos becos. Cano, ar-condicionado. E o interessante é que hoje a gente tem alguns becos aqui em Tóquio que lembram muito a aparência dos becos de Kowloon, né, principalmente em Shinjuku, em Ueno e até em Ginza, que ironicamente é o metro quadrado mais caro da cidade. Essas passagens sombrias de Ginza, elas são geralmente usadas pelos empregados, né, principalmente os funcionários dos hotéis de luxo, né, dos restaurantes de luxo. E eles ficam ali separando o lixo, fumando um cigarro ali na pausa do expediente. Eles ficam espreitando ali na escuridão dos becos para não enfeiar as alamedas iluminadas, né? E essa é outra característica marcante, se não a mais marcante das metrópoles cyberpunk, né? As luzes. Num capitalismo desenfreado, as propagandas tomam conta da paisagem urbana. Mongkok, lá em Hong Kong, o bairro de Mongkok é muito parecido com isso aí. Não tem mais tanto luminoso, mas ainda tem bastante. Painel luminoso para lá, telão para cá, né? Letreiro de neon. E nisso Tóquio também não deixa a desejar nem um pouco. Uma característica importante da irregulamentação da publicidade, né, é que as cidades perdem a identidade urbana, né? Uma pessoa desatenta que veja uma foto do cruzamento de Shibuya pode facilmente confundir com a Times Square em Nova York, por exemplo, né? Os autores cyberpunk usam isso como recurso estético para representar a globalização, né? A arquitetura e a cultura local desaparecem debaixo da poluição visual das propagandas. Você não sabe nem em que país você está, mas o outdoor da Coca-Cola está sempre ali, onde quer que seja, né? É a representação de uma espécie de culto global às corporações, né? Um bagulho muito maior do que qualquer nacionalismo, num ponto em que a função da propaganda já está muito além de meramente anunciar um produto, né? Mas de perpetuar o poder dos signos sobre as pessoas, né? Agora, o interessante é que no Blade Runner 2049 a cidade é bem mais escura do que no primeiro filme, né? Como o Blade Runner 2049 é uma obra mais recente, isso já é provavelmente para retratar os efeitos das crises ambientais, né? Da crise energética. Está escrito em chinês ali. No futuro, onde as cidades já não podem continuar se dando ao luxo de manter milhares de telões acesos dia e noite, né? Talvez o cyberpunk do século XXI não seja tão iluminado quanto dos anos 80. Mas no Blade Runner 2049, inclusive Ana de Armas, eles falam que teve algum evento ali, tipo uma guerra, alguma parada assim, né? Eu não lembro exatamente detalhes, mas eles comentam que teve alguma coisa. No Blade Runner 2049 e no Cyberpunk 2077 a gente já vê também áreas da cidade que se tornaram inabitáveis, né? Ou por acúmulo de lixo, ou por desertos tóxicos, né? Que se formaram ali por decorrência das alterações climáticas. Algumas obras cyberpunk também, né, umas mais modernas assim, também relatam às vezes partes das cidades que ficaram inundadas, né, com o aumento do nível do mar por causa do derretimento das geleiras, né. Outro detalhe importante em relação à estética é o neon, né, que nos anos 80 estava na moda, né? Hong Kong e Las Vegas principalmente eram cheias de letreiro de neon para lá e para cá. Tá acabando em Hong Kong. Mas isso também vem mudando, né, desde que o LED se popularizou, ele se mostrou uma opção muito mais barata na produção de painéis do que o neon, né. Hong Kong vem tendo quase todos os letreiros de neon substituídos por painéis de LED. Eu tenho que gravar uns 3 vídeos em Hong Kong, né? Tem que passar um fim de semana lá. O cyberpunk do século XXI também provavelmente vai ter bem menos neon e muito mais LED. Um aspecto que alguns autores vêm explorando também é a possibilidade de no futuro as cidades serem completamente escuras e todas as publicidades aparecerem individualmente no implante de realidade aumentada em cada pessoa, né? Ou seja, a metrópole é totalmente cinza e estática, mas um implante de realidade aumentada no olho de cada pessoa, né, faz com que ela veja um monte de hologramas e publicidade saltando em todo quanto é canto, né? É o limiar entre o mundo real e o mundo virtual desaparecendo aos poucos, tá ligado? Agora, além das luzes, das propagandas, né, e tudo mais,
quase todas as obras cyberpunk também retratam uma cidade depredada, né? É o high-tech low-life, quando as contradições da sociedade se tornam evidentes ao ponto de ter mendigo dormindo embaixo de outdoor da Apple, né? Mas isso é a realidade hoje. Não precisa ser cyberpunk. No Akira, que também é um cyberpunk japonês, a cidade de Neo Tóquio é uma cidade extremamente tecnológica, né? Mas extremamente depredada, cheia de lixo, cheia de pichação, construções antigas, parede rachada, semáforo queimado. Além de ser, claro, uma cidade extremamente violenta também, né? Cheia de crime e gangues e tudo mais. O Japão, como vocês sabem, ainda é um dos países mais seguros do mundo, né? Tóquio diversas vezes citada como a cidade mais segura do mundo. E existem inúmeros motivos para isso, né? Mas um deles é porque a desigualdade social no Japão afeta principalmente os idosos, né? E os idosos, eles não têm mais o vigor necessário para se revoltar contra o sistema, pra roubar, tá ligado? Para cometer crimes, para protestar, que nem os autores dos anos 80 pensavam que seria. O William Gibson, ele descreve o indivíduo cyberpunk como um marginal, né? Que sobrevive na periferia da sociedade, mas que tem um conhecimento acima da média dos usuários, né? E por isso as corporações acabam se submetendo aos serviços dele para atividades perigosas e ilegais que um profissional qualificado geralmente não aceitaria, né? E aí, nessas situações, o marginal pode ver a chance de passar a perna na corporação, né? Não por uma questão ética, porque ele não está nem aí para ética, né? O indivíduo cyberpunk, ele não quer mudar o sistema, ele quer sobreviver. Que nem o Mike Pondsmith diz, né? Cyberpunk não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar a si próprio, né? Mas na tentativa de salvar a si próprio, o indivíduo cyberpunk acaba muitas vezes levando o caos ao sistema, né? O problema é que nem eu falei, no Japão, o indivíduo cyberpunk em potencial está muito velho, né? Ele não tem mais energia para levar caos ao sistema e muito menos domínio da tecnologia, né? E essa é uma tendência que a gente vem vendo no mundo todo também, né? As populações vêm envelhecendo e os sistemas de pensão não estão dando conta da demanda, né? Como é que tem esse som de chuva dentro do prédio? Aí os idosos acabam tendo que trabalhar até o fim da vida ou tendo que morar na rua por falta de dinheiro. Ah, mas isso é realidade, inclusive boa parte da China, né? A gente vai trabalhar até morrer. Não tem... Não, de novo, não precisa cyberpunk, isso é a nossa realidade hoje, né? Em Hong Kong é muito comum ver idoso carregando papelão, caixa de papelão e desmontando as caixas, porque a aposentadoria deles é a mixaria e eles têm que sobreviver. E ao mesmo tempo, o trabalho infantil vem se tornando cada vez mais comum, né, nos Estados Unidos, né? De obra. Nos Estados Unidos, cada vez mais comum. Então, talvez o cyberpunk do século XXI não seja tão violento quanto dos anos 80, mas isso não quer dizer que ele seja menos miserável, né? As contradições mudam de lugar, mas não desaparecem, até porque a estrutura social depende delas, né? Agora, junto com o low life, o outro pilar do cyberpunk é o high tech, né? O cyber do cyberpunk. Pô, nem tá chovendo. Tóquio é uma das cidades Nem mais tá chovendo. tecnológicas e conectadas do mundo, né? A parada do cyberpunk é que ele tenta demonstrar que esse avanço tecnológico ele não alavanca as condições de vida por si só, né? Muito... Assim, de novo, eu não fui pro Japão, mas eu conheço várias pessoas que já foram para lá, né? Inclusive a startup da Hell estava por lá esse ano. E o Japão não tem como comparar com a China em termos de conectividade e conveniência. Cara, aqui não existe cartão de crédito, aqui a gente faz tudo no celular. E a galera falando que lá no Japão eles ainda usam dinheiro. Aqui ninguém usa dinheiro. Aqui existe um risco muito grande de que se for usar dinheiro, eles não têm um troco. Taxista, por exemplo, não tem troco. Não tem. Então, tudo a gente faz no celular. Aplicativo para comprar o ticket de trem, é tudo dentro do WeChat, passagem de avião é dentro do WeChat, o meu MacBook eu comprei no WeChat, sabe? É outra realidade. Esse ano eles vão liberar para a gente ter um RG digital dentro do WeChat, estrangeiros, né? Porque os chineses já têm. Então, acho que o Japão está muito atrasado já em relação à China. A China passou voando. Pelo contrário, a alta tecnologia é usada para perpetuar ainda mais as contradições da sociedade, né? O William Gibson diz que a rua encontra sua utilidade para as coisas, né? Ou seja, cyberpunk seria sobre como as ruas se utilizam da tecnologia para sobreviver, além, lógico, de como as corporações se utilizam da tecnologia para se perpetuar no poder, né? Aqui no Japão são comuns aquelas máquinas de venda automática, né? Chega a ser até uma marca registrada do Japão, o bagulho tem em todo canto, né? Aqui também tem. Agora, lá no bairro de Kotobukicho, por exemplo, né, em Yokohama,
que é conhecido por ter uma concentração grande de moradores de rua. Eu não sei nem o nome do meu bairro, mano. Eu não sei, não faço ideia de como é que chama o meu bairro. Na verdade, mentira, eu faço assim. Panjiang. Eu acho que é Panjiang. Que é alguma coisa como o lado do rio. Um negócio assim. Grande parte dessas máquinas de venda nesse bairro específico, ao invés de vender suco e refrigerante, elas vendem bebida alcoólica e cigarro. Aqui também. Né? E isso é extremamente incomum em outras regiões da cidade. Eu acho que do Japão tem um orelhão, irmão. Aqui na China tem 5 celulares. esse é um bom exemplo de high-tech low-life. Né? Você tem a tecnologia das máquinas de venda aplicada de forma a perpetuar as contradições da sociedade, né? Ao invés de tentar resolvê-las. Né? Porque Cigarrinho. aí, lógico, os moradores de rua acabam gastando o pouco que eles têm ali nas máquinas de bebida e cigarro. Né? E isso acaba produzindo vício. Aqui também. Esses dias eu tava caminhando em Guangzhou uma meia-noite e a galera montando as casinhas deles lá embaixo de uma ponte. Um monte de problema de saúde e tudo mais, né? Na verdade, o Japão é um lugar perfeito para tentar entender como as corporações têm poder sobre a sociedade. Não tá chovendo? Por que tem esse barulho de chuva? E, consequentemente, sobre o indivíduo, né? Tanto que o próprio gênero cyberpunk foi inspirado pelo capitalismo japonês dos anos 80, né? Até o final da Mas se eu não me engano, no Blade Runner, no primeiro, eles meteram uma mistura de chinês com húngaro, a língua que eles falam na cidade lá. Então, eles também previram que haveria uma invasão chinesa em Los Angeles, não era só japonês. Na Segunda Guerra, no Japão existiam os Zaibatsu, né, que eram conglomerados industriais e financeiros gigantescos que serviam o Império do Japão. Né? Os Zaibatsu, além de serem responsáveis por todo o desenvolvimento industrial do Japão durante o Império, eles também fabricavam todo o material militar para o exército imperial, né, durante as guerras aí que o Japão se meteu. Ou seja, o Império era totalmente dependente dessas corporações, né, e isso fazia com que elas adquirissem um puta poder político, né? Estados Unidos hoje, né? Complexo industrial armamentista que chama. Só que quando o Japão perdeu a Segunda Guerra, os Estados Unidos começaram um processo de desmilitarização do Japão, né? No começo a ideia era acabar com todos os Zaibatsu, até para favorecer o livre mercado, né? Mas com o tempo os Estados Unidos perceberam que a economia japonesa era tão dependente dessas corporações que se eles simplesmente acabassem com todas elas, o Japão ia falir, né? E também porque eles viram o crescimento do comunismo na Ásia, né? Então eles precisavam de alguém para apoiar, e eles precisavam do Japão fortalecido. E os Estados Unidos não queriam que o Japão falisse, porque senão ele ia ficar vulnerável à influência da União Soviética durante a Guerra Fria, né? Óbvio. Então os caras... O que os Estados Unidos fez? Salvou um monte de criminosos de guerra, inclusive o avô do Shinzo Abe, né? Que foi um criminoso de guerra que chama AAA, que é AAA, que é o nível mais perigoso de criminosos de guerra. Salvou esses caras e colocou esses caras em poder no Japão. Simples assim. Foi a mesma coisa que os Estados Unidos fez com centenas de nazistas pela Europa. Salvou um monte, botou os caras no poder de volta, na OTAN, nas polícias secretas, nos governos da Alemanha. Eles basicamente mexeram um pouco na estrutura e mudaram o nome dos Zaibatsu. E reescreveram a Constituição japonesa também, né? Hoje eles se chamam Keiretsu. A Mitsubishi, por exemplo, é um deles, né? Como vocês sabem. Hoje em dia a Mitsubishi não produz mais material militar, né? Mas essas corporações elas são tão grandes e têm tantas subsidiárias, né? Que é difícil ter noção do quanto elas influenciam na nossa vida aqui no Japão. Quando eu era pequeno, a gente tinha uma TV Mitsubishi lá em casa. E a caixa dela era feita de madeira. Se você prestar atenção, talvez você note que o ar-condicionado do teu apartamento é da Mitsubishi, tanto quanto o carro que está na tua garagem. Mas provavelmente não, porque a maioria dos ar-condicionados do mundo hoje, 64%, se não me engano, são feitos na China. Então, mais provável que seja chinês. Né? E se você for atrás, talvez você acabe descobrindo que o posto de gasolina onde você abastece o seu carro também é uma subsidiária do grupo Mitsubishi. No e o mais bizarro de tudo é quando você percebe que o banco onde está todo o seu dinheiro, e que inclusive foi onde você fez o empréstimo para poder comprar o seu carro, Japão. Também é da Mitsubishi. No Japão. Assim como a escada rolante que você sobe no shopping. Agora tem uma parada dos vídeos dele que é foda, né? Pode parar, assim, em boa parte do vídeo vocês vão ver um frame de fotografia, tipo agora. Assim, dá pra tranquilo tirar uma foto disso aí. Ou o elevador. Assim, né? Com a pessoa caminhando ali.
que você pega todo dia para chegar no escritório, no trabalho, tá ligado? Eles são grandes, né? E quando não for a Mitsubishi cuidando de algum aspecto essencial da sua vida, vai ser alguma outra mega corporação, né? Sony, Toshiba, Nissan, Panasonic, né? E em alguns casos, essa influência na tua vida é tão grande que as corporações acabam alterando você, né? A sua personalidade. Às vezes elas acabam moldando o comportamento de uma sociedade inteira, que nem a Toyota fez, por exemplo, né? Hoje a Toyota é a maior empresa do Japão, né? E a partir lá do final da Segunda Guerra, a Toyota desenvolveu o sistema Toyota de produção, sim, que ficou conhecido popularmente como Toyotismo. O Toyotismo nada mais é do que um método... Na verdade chama sistema Toyota de produção mesmo. Super organizado, né, e automatizado de produção em larga escala. Não necessariamente automatizado. A ideia é redução de perdas, em português acho que chama. É redução de desperdício, na verdade. É ser o mais eficiente possível. Que os estadunidenses, como sempre, né, eles pegam a parada que é de outro país, como no caso do Japão, e criam a versão deles. E eles chamam de Lean Manufacturing, manufatura enxuta. Manufatura enxuta é sistema Toyota de produção. Só que os Estados Unidos copiaram e mudaram o nome. Que tem o objetivo ali de aumentar a eficiência nas linhas de produção das fábricas da Toyota, né? Acontece que esse método se mostrou tão lucrativo, mas tão lucrativo, que todas as outras grandes indústrias do Japão passaram a utilizar dele também, né? E com o tempo, todas as grandes indústrias do mundo acabaram de alguma forma sendo influenciadas pelo Toyotismo, não só no Japão, né? Porque a grande sacada do sistema Toyota de produção foi começar a enxergar desperdício, que muita empresa antes não conseguia fazer, né? Não foi só o sistema Toyota de produção, né? Foi a questão de troca rápida de ferramentas, tem um monte de coisa envolvida junto, também controle de qualidade, não foi só o sistema Toyota de produção. Foram várias coisas que aconteceram na mesma época ali, que colocando tudo junto explodiu a indústria japonesa, em termos de eficiência e qualidade, né? Mas o negócio do sistema Toyota de produção é reduzir desperdício. As outras empresas aprenderam e copiaram. É o que acontece desde sempre. Só que no Japão essa influência foi tão forte, lógico, né? Tudo isso em conjunto com outros fatores sociais e culturais e tudo mais, né? Mas o Toyotismo foi tão forte aqui no Japão que o método de produção da Toyota transbordou para além das fábricas, né? E passou a ser aplicado indiretamente nos escritórios. Mas isso em qualquer lugar. No sistema de ensino, né? E, enfim, em toda a sociedade. Isso em qualquer lugar. McDonald's opera dessa forma. Restaurantes normais operam dessa forma. O sistema Toyota de produção já é antigo, né? Já tem uns 70 anos. Então já vazou para o mundo inteiro. Hospitais usam esse tipo de gestão. Esse é um dos grandes motivos dessa cultura japonesa de trabalho excessivo, né? De organização, da disciplina, essa burocracia que é tão evidente em toda a sociedade japonesa, né? Assim como também a lealdade às empresas, né? Esse hábito japonês de viver pela corporação e trabalhar a vida inteira para uma única empresa. E né? O mais engraçado é assim que eles desenvolveram todas essas metodologias de redução de desperdício, de aumento de produtividade, mas as pessoas não estão trabalhando menos no Japão. Inclusive elas estão trabalhando mais, né? E ganhando menos, relativamente falando, com o crescimento da produtividade, né? Quase como se fosse um clã, uma família, né? Tudo isso é herança do Zaibatsu. Os Zaibatsu, no caso, lá na época do Império, eles eram corporações verticais, né? Familiares. Então... Porque eram as famílias que controlavam, assim, não todas, né? Mas uma boa parte eram famílias que já controlavam o Japão feudal e já tinham fazendas e etc, né? Já tinha uma influência muito grande que viraram Toyota, que era o Toyoda, que os caras tinham uma porrada de coisa antes já, né? Então não é diferente do que foi o Brasil da época do Império, e aí as famílias grandes que eram dono de mega pedaço de terra e fazendeiros, depois viraram empresas e etc, etc. Né? Esse Estados legado Unidos se propagou desde lá. E essa influência das corporações na sociedade japonesa é extremamente explorada pelos autores cyberpunk, né? O William Gibson mesmo chama as corporações japonesas de Zaibatsu nos livros dele, como se no futuro elas voltassem a existir exatamente como eram no Império. A diferença é que as Zaibatsu do futuro já perceberam que elas não precisam servir o Estado, né? Elas que produzem tudo, então é o Estado que é muito mais dependente delas do que o contrário. Agora, ao invés de fazer uma revolução, né, e tomar o poder de uma vez por todas, as corporações mantêm a figura do Estado ali, claro, né, parasitando, e utilizam dele como uma espécie de bode expiatório, né? Chama oligarquia.
Esses são os Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos são uma oligarquia. Assim o povo, ao invés de se revoltar contra as corporações, se revolta contra o governo por não compreender a real hierarquia da sociedade, tá ligado? E até por consequência de tudo isso, né, do excesso de trabalho, de uma sociedade extremamente individualista e tecnológica que aos poucos vai eliminando o fator humano da equação de valor, a gente acaba vendo alguns fenômenos empreendedores desesperados, né, na tentativa de gerar consumo, né, de girar uma economia mecanicamente estagnada, e isso acaba produzindo uns negócios que parecem que realmente saíram de algum conto do Philip K. Dick, tá ligado? Recentemente uma empresa chamou a atenção aqui no Japão por ter lançado um curso de sorrir. Segundo eles, todo mundo ficou tanto tempo usando máscara durante a pandemia que os músculos do rosto atrofiaram, e essa empresa está ensinando os japoneses a sorrirem de novo. Outros que estão fazendo sucesso são aqueles caras que alugam eles mesmos para não fazer nada, né? Você simplesmente contrata um japonês para te acompanhar no supermercado ou no banco, ou seja lá onde for. Mas isso tem em tudo quanto é lugar, inclusive na China. Ele não fala nada, ele não faz nada, só vai contigo. Ele só fica atrás de você igual um pet para você não se sentir sozinho. Sim. É meio que uma evolução daqueles serviços que já tem há muito tempo aqui no Japão, né? De namorada de aluguel, China também tem. Né? Até família de aluguel. Tem muitos idosos principalmente, que para não se sentirem sozinhos em casa, eles contratam uma esposa, contratam um filho, contratam um neto de aluguel, né? E aí eles ficam lá, almoçam junto, assistem um filme de tarde, tá ligado? Ficam fingindo que são uma família. Triste. Isso sem falar os hikikomori, né? Tem um vídeo só sobre eles aqui no canal, mas são aqueles japoneses que se isolam em casa e passam a vida inteira muitas vezes dentro do quarto, né? Tem também aqueles casos peculiares de japoneses que se casam com personagens holográficas de anime, né? Esse também é outro exemplo perfeito de high-tech low life, né? A alta tecnologia servindo para perpetuar a solidão e o isolamento social, né? Enfim, esses são alguns exemplos bastante distópicos do porquê o Japão é uma das principais influências para o cyberpunk. Mas enfim, nesse momento em que a gente vive agora, com a China assumindo essa liderança política antagônica aos Estados Unidos, é natural que os Estados Unidos se voltem para o principal aliado deles aqui na Ásia, que é o Japão, né? Esse ano o governo japonês anunciou o maior investimento militar desde o fim da guerra, né? Nesse momento, o investimento do Japão em armamento é o terceiro maior do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China, justamente. E ao mesmo tempo, com o desenvolvimento das inteligências artificiais, né, os Estados Unidos vem tentando aí a qualquer custo impedir que a China desenvolva chips, né? O Japão e um monte de outros aliados dos Estados Unidos já sancionaram qualquer comércio relacionado a esses chips com a China. E aí a China essa semana meteu sanção na exportação de 2 metais que se usam para a fabricação de chips, sanção para os Estados Unidos e para o Japão. E aí os Estados Unidos falou que isso é um absurdo, que a China não joga limpo, que a China não segue as regras. Os Estados Unidos sancionam a China e obriga países como o Japão e a Holanda a sancionarem a China também, porque eles têm desenvolvimento de máquinas de litografia, etc. E a China fala, beleza, então não vou exportar mais esses metais para vocês. Aí os Estados Unidos falam, nossa, mas isso é muito errado, isso é um absurdo, vocês não sabem jogar. Porque os Estados Unidos, na ideia deles de xerifes do mundo, como diz o Adrilles, né, de destino manifesto, de que eles são a nação escolhida por Deus para liderar o mundo, eles acham que eles estão certos sancionando, mas se eles são sancionados de volta, é um absurdo, é errado. O que essa civilização menor de segunda classe quer sancionar a gente? E os Estados Unidos estão investindo pesado no Japão e na Coreia do Sul para que eles consigam suprir completamente a demanda de chips aqui na Ásia, né? Taiwan também. É até interessante, né, o quão descarado é esse movimento e a naturalidade com que a mídia trata. Isso aí é muito parecido com Hong Kong, essa parte aí. O fato do mundo inteiro estar tentando boicotar o desenvolvimento de um país simplesmente para manter a estrutura atual intacta, né? Inclusive o Japão vem recebendo muito investimento estrangeiro recentemente, principalmente desde que o Warren Buffett passou a comprar um monte de papéis das empresas japonesas, né? A própria Mitsubishi teve uma alta já de 66% no valor das ações desde o começo do ano. E toda essa movimentação no mercado, né, na tecnologia e na geopolítica, tudo isso tem muito cheiro de cyberpunk, né? Que nem eu falei. Tem cheiro de capitalismo. É isso aí, é o capitalismo. A competição entre sistemas políticos e sistemas econômicos, né, acarreta num progresso científico e tecnológico muito grande.
Só que diferente das bombas atômicas, a inteligência artificial e a biotecnologia, né, a engenharia genética, elas não trazem um perigo de destruição física iminente, né? E isso pode levar governos e corporações dos dois lados, né, a não se preocuparem tanto com as consequências éticas dessas invenções. E o Cyberpunk trata exatamente de momentos como esse, né? Momentos em que, na sede por progresso, a gente acaba mexendo com coisas que a gente ainda não compreende muito bem. Assim como durante 2 séculos a gente foi queimando combustível adoidado para só depois descobrir os impactos que isso causava no meio ambiente. Na verdade, a gente já sabe desde os anos 70, mas a indústria petrolífera pagava cientistas para mentir. Mas a gente já sabe, desde os anos 70, o estrago que os combustíveis fósseis fazem. Pode ser que agora, com a possibilidade de hackear seres humanos, a gente acabe causando danos a nós mesmos. Normal. Que a gente só vai perceber daqui a 2 gerações, tá ligado? Mas isso a gente já faz com poluição, com alimentação. Quando a gente come uma porrada de coisa industrializada que vai afetar a nossa saúde, a gente só vai perceber depois de 30 anos. Isso é normal, já vem acontecendo há muito tempo. Porque a real é que seres humanos são algoritmos, né? Assim como inteligências artificiais. E a gente ainda não entende muito bem onde fica essa fronteira entre inteligência e consciência. Hoje ainda tem muita gente que defende que inteligências artificiais são só programação, mas são, né? Que elas só executam as tarefas que foram pré-definidas para elas, né? Inteligências artificiais não são inteligências, elas só executam padrões. Como que você tem certeza de que você também não é exatamente isso? Aí é, né? Outra maluquice. Uma máquina programada para sobreviver e tudo. Mas é que tá, a gente é uma máquina programada para sobreviver pela natureza. E isso é uma verdade. A gente é programado para sobreviver, para lutar para sobreviver e para se reproduzir. Isso que você chama de consciência, na verdade, é só um algoritmo sofisticado buscando por formas criativas de resolver um problema que foi pré-definido, que no caso é te manter vivo. Não, isso é. A evolução trabalhou milhões de anos para chegar na gente. Ao mesmo tempo, né, conforme a gente avança na compreensão do genoma e descobre que doenças podem ser evitadas por meio da biotecnologia, quem é que vai dizer para uma mãe que ela não pode alterar os genes do filho dela para impedir que ele tenha um câncer de cérebro nas primeiras 2 Mas isso já existe hoje. Né? Isso já existe. Quem tem dinheiro paga por alteração genética desse nível. Semanas de vida, tá ligado? E depois disso, quem é que vai impedir que o Elon Musk vire a porra de um Neo Gengis Khan, tá ligado? Fazendo engenharia genética em 2 dezenas de filhos para que eles nasçam super inteligentes, super fortes, super... E ele já tem aí uns 10, 11 filhos, né? Mais ou menos, o Elon Musk. Resistentes e ainda por cima dentro dos padrões de beleza que ele estipular, tá ligado? E se todos os bilionários resolverem fazer o mesmo, né? Então, já fazem, né? Existe um movimento de bilionário branco de se reproduzir num volume maior, tem muitos filhos, e o Elon Musk é um deles, que é para evitar que as outras etnias, raças, o que eles acreditam que seja uma ameaça, né? Tomem conta do mundo. Eles querem manter a pureza. Aí é que nem diz o Douglas Rushkoff, né? Quando a seleção já não é natural, não se aplica mais a lei do mais forte, sim a lei do mais rico. A gente vai parar num admirável mundo novo, né? Chama capitalismo. Uma neo-eugenia fabricada em laboratório. Mas de um jeito ou de outro, eu acho muito interessante essas coincidências da história, né? O fato de que tecnologias tão disruptivas venham em ascensão assim ao mesmo tempo, e tudo isso no momento em que as tensões geopolíticas vêm aumentando, junto com a chance de uma catástrofe ambiental, né? A catástrofe ambiental já está acontecendo, né? Os últimos 6 dias foram os 6 dias mais quentes já registrados na história do planeta. Então, a catástrofe ambiental já está aqui. Mas em vez da gente se unir e pegar todo esse dinheiro investido em militarização e investir para reduzir o aquecimento global, não. Não. Para quê? Vamos continuar matando gente pelo mundo. Não tem que ser muito inteligente para perceber que tudo isso vai eclodir inevitavelmente em uma grande revolução logo em breve, tá ligado? Eu gosto de pensar Tomara. que é um bom momento para se estar vivo. Tomara. Né? Poder ver a história acontecendo em tempo real e quem sabe não somente a história, mas algo muito maior, né? O surgimento de uma nova espécie superior ao Homo sapiens. Não. Não, porque a evolução não funciona dessa forma, né? A evolução é devagar. Leva muito tempo. A verdade é que aos poucos a gente vai ter que se habituar a olhar o universo com uma lente um pouco mais ampla, né? Chega um momento em que já não dá pra
para desvincular os assuntos da sociedade do meio ambiente e nem o meio ambiente do cosmos. A história da nossa civilização até aqui Às vezes ele dá umas viajadas caprichadas, viu? tem muito pouco a nos dizer sobre o que está por vir, tá ligado? A gente precisa se abrir para a realidade de que nós somos primatas, né, indefesos, e que provavelmente existem no universo causas que estão muito além do que o nosso cérebro de mamífero consegue computar. E no fim, os átomos que hoje compõem meu corpo talvez venham a compor a placa-mãe do computador que vai produzir a consciência de algo muito maior do que eu. Então, de Isso vai acontecer daqui a um tempo já. Porque nossos átomos eles vão mudando. certo modo, eu também vou estar lá, né? Eu também vou ser essa coisa. Aí só me resta torcer para que a transição disso para aquilo seja rápida e indolor. É E muita isso. viagem, doido. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Não fez o fim desse vídeo sóbrio, né? Mas é isso aí, molecada. É isso aí. Mais um videozinho aí caminhando no Japão. Eu tô esperando dar uma aliviada na temperatura, porque hoje tava 40 graus. Agora tá 32. São quase 8 horas da noite. Se der uma baixada mais tarde, talvez eu vá na rua gravar. E aí a galera que me pede para gravar à noite vai ficar aí, vai ficar feliz, né? E eu vou gravar à noite porque é mais fresco, porque de dia não tem como.